Olá, tudo bem? Meu nome é Cristiane Fernandes, sou psicopedagoga da Filhos e eu vou dar início à nossa conversa sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Mas antes eu gostaria de falar duas coisas super importantes, fiquem atentos. Eu moro no primeiro andar, estou fazendo home office e moro do lado de uma pista de ciclista. Olha que legal. Só que quem gosta de passar lá? Vocês adivinharam? Os motoboys. Eles são muito silenciosos, então na hora que um passar, vocês vão sentir a emoção que eu sinto toda vez que eles passarem, tá? A segunda coisa é que eu tenho a Bobó, que tem um inimigo aqui no segundo andar. Se ele passar, acabou a nossa gravação. Então, por favor, paciência, tamo junto. Peguem a caneta, o caderno e vamos começar a estudar e falar sobre um assunto muito importante e necessário. Então, vamos lá. Eu acho que para tudo na vida, conhecimento ele faz a diferença de como a gente encara algo. Então, vamos pensar na nossa criança, e aí eu tô falando tanto você como professor ou como pai, enxerga aquela criança, aquela aparente preguiça. Se você desconhecer sobre as características de crianças com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, você vai ter menos paciência, você vai rotular, porque você vai entender que aquilo é uma preguiça por si só. Eu acho que o objetivo de todo esse trabalho que a gente vai fazer essa semana é justamente isso, desconstruir aquilo que a gente enxergar por trás disso. O que está por trás desse comportamento, tá? Então, quando a gente fala de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, acho que o grande ponto é informação. E essa informação vai nortear as nossas condutas. Então, vamos lá. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um distúrbio neurobiológico, uma influência genética fortíssima. É uma disfunção, ou seja, uma disfunção cerebral na área pré-frontal, que é responsável por algumas áreas. Olha essas áreas: atenção, memória, concentração, a impulsividade, o controle de comportamentos inadequados. Então, tudo isso, essa criança, ela tem, é inerente a ela, que tem esse diagnóstico. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ser dividido em 3 grandes alterações: a hiperatividade, a impulsividade e a desatenção. Sabe o que é comum a todas as crianças? A desatenção. A hiperatividade não é comum a todas elas. E aí a gente entra na subdivisão do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho uma criança que tem um transtorno de déficit de atenção com predomínio à desatenção. E eu tenho um outro grupo que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com predomínio de hiperatividade e impulsividade. Então eu vou detalhar agora as características de cada um desses grupos, tá bom? Mas assim, é importante. Se você é aquela mãe ou pai que acha que o seu filho tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque às vezes ele é desatento, ele é muito avoado, se faz a seguinte pergunta: é sempre? Ele tem perdas acadêmicas? Ele tem perdas sociais? Se não tiver, ou se for algo muito excepcional, nem se preocupa, não é. É porque às vezes a gente está desatento num dia, tá? Agora vamos focar agora nos tipos de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos começar falando sobre as crianças do tipo transtornos de déficit de atenção e hiperatividade com predomínio à desatenção. São crianças mais quietas, são mais desatentas, são aquelas que estão olhando, mantendo a atenção, mas se passar uma abelha, ela vai focar na abelha, mesmo que aquele assunto seja interessante para ela. Elas vão ter muita dificuldade em terminar uma atividade. São crianças que dificilmente vão falar com o professor em sala de aula ou na própria aula particular quais são as dúvidas que apareceram ali. Então, essas crianças precisam do professor atento, senão não vai funcionar. Vamos falar agora das crianças com transtorno de déficit de atenção tipo combinado. Elas são desatentas? Também são. Elas têm a hiperatividade, elas têm a impulsividade, elas têm dificuldade de concluir uma atividade, elas têm uma perda social muito maior aqui, porque elas são muito impulsivas, mais agressivas,
tendem a ser mais agressivas. São crianças que têm muita dificuldade de concluir aquilo que começaram. São crianças que fisicamente têm uma agitação motora. Ficam balançando a perninha, ficam balançando a mão, balançando a caneta, o caderno. Enfim, essas crianças, se esse professor que estiver junto com essa criança, se não tiver um olhar acolhedor, ela nunca vai entender. E aí não vai ter processo de... Vamos lá, quem pode fazer o diagnóstico de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Apenas neurologistas, neuropediatras, no caso das crianças, e psiquiatras. Mas eles, em via de regra, só fecham o diagnóstico quando amparados por várias outras avaliações de outros profissionais, como psicólogo, como psicopedagogo e como fonoaudiólogo. E aí, a critério dele, ele fecha o diagnóstico, tá? Mas mais importante do que falar diagnóstico e quem faz e como é o tratamento, eu queria fazer uma reflexão. Só procurem uma resposta para um mau desempenho escolar do seu filho se de fato você antes disso fez uma reflexão, se na sua casa você deu o amparo necessário para essa criança ser um bom estudante. Por que eu digo isso? Porque é muito comum a gente receber aqui na Filhos assim, ele só pode ter alguma dificuldade de aprendizagem porque ele não aprende. Laudo. E aí muitas vezes a gente faz assim uma busca incansável de profissionais para classificar o nosso filho, mas a gente esqueceu daquilo que é mais importante. Da gente pensar assim, calma aí, eu como pai e mãe, eu ofereci rotina? Eu fiz por ele ou eu não fiz por ele os deveres de casa? Eu ajudei a ele estudar, ensinando as estratégias de estudo mais adequadas para ele, alinhado com o perfil de aprendizagem dele? Porque muita coisa tem que ser avaliada para depois você questionar sobre laudos. Não pode ter banalização esse assunto. Ele tem que ser levado a sério. Porque quando é diagnosticado... Eu digo isso por mais um motivo. É muito comum a gente aqui na Filhos ouvir assim do próprio aluno. Ah não, nem adianta. Eu tiro nota baixa porque eu tenho déficit de atenção. Eu sou hiperativo. Não! Essas crianças, elas vão ter o mesmo resultado acadêmico, mas com esforço maior. Essa é a característica só. Então acho que tem que estar bem claro que o potencial é o mesmo, só que o caminho é diferente. Só que a gente não pode justificar as dificuldades, elas não justificam resultados. Então, antes de pensar num diagnóstico para o seu filho, pense assim, você como mãe e pai, avaliou como você está alimentando essa rede de ensino dele? Você escolheu a melhor escola para ele? Você ajudou a estruturar uma rotina de estudos na sua casa? Enfim, acho que tem várias reflexões que a gente precisa fazer antes da gente pensar em procurar um profissional. Amanhã a gente vai dar continuidade a nosso tema. E aí amanhã a gente vai falar sobre dicas práticas para todos os agentes que integram todo esse processo, que estão envolvidos no processo ensino-aprendizagem dessa criança, tá bom? Escola, professor particular, reforço escolar e família. Até lá!